Paz, igreja. Paz, igreja. Amém. Deixa eu só me organizar aqui. Meu filho colocou uns desenhos dele aqui na minha Bíblia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Esse fire, esses jovens incendiados. Sabe, irmãos? Os jovens, eles são um termômetro para o avivamento. E quando eu vejo jovens assim, me dá uma alegria enorme, porque eu sei que estamos chegando perto. Estamos vislumbrando de alguma forma esse avivamento que o Senhor vai derramar sobre o Brasil. Amém? Essa é a expectativa que eu tenho no meu coração, de ver o Senhor derramar seu Espírito sobre nós, de uma forma como nunca antes. Antes eu queria informar para os homens que ficaram de pé, que minha sogra filmou tudo. Eu vou cobrar cada um. Temos imagens detalhadas. Eita, eu sabia que ele ia trazer. Aleluias. 2. É um som dobrado hoje, irmãos. Porque eu não vim para Fire. Eu estava ali dizendo, Senhor, me perdoe. Questão de trabalho. Eu disse, Senhor, manda dobrado hoje. Eu cheguei ali, os jovens estavam aquecendo. Eu entrei em outra dimensão. Quando eu entrei, puf. Meu Deus. Continue, jovens. Continuem. Vamos juntos. Crescer juntos. Lutar juntos. E ser marcados juntos. Eu sei que você sentou agora, mas eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Nádia falou algo que eu não tinha reparado, mas quando a gente estava conversando esses dias sobre os congressos e tal, ela mostrou o caminho todo, né, da palavra de que vinha de congresso, que vinha. Eu comecei a perceber das palavras que são colocadas na igreja nas quartas-feiras, nos domingos, e fui ligando uma a outra, sempre uma ponta para a outra, sempre uma se liga na outra, sempre algo chama a atenção da outra. Eu comecei a ver, olhar no YouTube, caramba, é verdade. E agora, ela já falou aqui, não vou repetir, mas uma coisa ligou a outra. O Senhor me falando sobre, eu falei que ia orar, não foi? Você não ficar muito tempo em pé. Mas sobre ser flechas, sobre nossas crianças ser as flechas, mas nós precisamos ser os arcos. Nenhum amém? Quando eu falei que as crianças eram flecha, teve amém. Agora a nossa parte. A nossa parte. Vamos orar. Pai, estamos aqui diante de Ti, colocando a nossa vida, os nossos corações, mas colocando, ó Deus, você, o seu sacrifício, as suas marcas, a sua entrega por nossas vidas, nos perdoou, sem merecimento algum, Senhor. Nos marcou com essa graça maravilhosa que o Senhor tem. Estamos aqui por sua causa, estamos aqui porque necessitamos de Ti. Eu te peço, vem sobre nós, Senhor, traz uma porção hoje dobrada, triplicada, Senhor. Mas nos enche, Pai, nos enche mais uma vez, como você encheu na quinta, na sexta, no sábado. Seja você presente aqui, vem completo nesse lugar. Vem com poder, com glória, unção, confronto, Senhor, ensinamento, cura, poder, e que o Teu nome seja glorificado aqui nesse lugar, Senhor. Nós te pedimos, te exaltamos, glorificamos o Teu nome, que eu possa, ó Deus, falar aquilo que o Senhor quer falar, que eu não possa atrapalhar, Senhor, o mover que o Senhor quer fazer aqui nesse dia, nesse lugar, nesse momento. Nos marca nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar.
Gabriel já sabe, por isso que ele trouxe duas. Gabriel. Eu estava lendo Abacuque. É o tema do nosso congresso, tá? Aqui para vocês verem. Há um mês. Mas naquela enchente que teve aqui em Dom Helder, no Marcos Freire, em Muribeca, que acabou com muita coisa, nós fomos levar sopa, pão, algumas coisas numa igreja. Acho que a igreja missionária, a primeira igreja missionária, perto do canal mesmo, perto da lagoa mesmo. Chegando lá, o cara, toma aqui o microfone, deu uma palavra aí. Naquele dia, quando eu fui orar para falar alguma coisa, o Senhor me mostrou muitas águas do Espírito aqui. E naquele dia eu orei e falei que o Senhor iria derramar o seu Espírito sobre nós. E naquele dia eu me apaixonei por esse livro, estou lendo há muito tempo, mas não vou falar dele, tá? Só vou dar um. E isso me preocupou muito porque a Bíblia, Abacuque fala que tem flechas na aljava do guerreiro. Abacuque, ele tem o vislumbre e a visão de que está cheia a aljava, muitas flechas. E isso me inquietou, como que nós vamos ser esses arcos, ou como é que o Senhor vai enviar essas flechas? Flecha fala de missão, de ir, mas tem algumas coisas antes disso para podermos ser enviados, sermos arcos, sermos flechas. Sim ou não? E eu, preparando essa palavra, eu ia ministrar sobre evangelizando os evangélicos, mas o Senhor mudou. E eu vou falar hoje sobre marcas de Cristo. Talvez você pergunte por quê, o que é que tem a ver isso, mas ao decorrer eu creio que você vai entender. Talvez eu não fale diretamente, mas ou fale, mas que você possa já tentar vislumbrar aquilo que eu queria falar. Eu falei em algumas quartas-feiras atrás sobre o socioconstrutivismo. Eu falei sobre a pressão de um sistema contra a educação brasileira. E falei que tem uma educação contrária à educação científica, a educação que nossos pais tiveram desde os anos 80, que isso tem mudado em nossa nação. E talvez você não tenha percebido isso, mas eu pesquisando, estudando sobre isso, eu pesquisei e eu vi algumas coisas que têm acontecido no Brasil, que têm afetado as nossas crianças, né? E eu pesquisando, quase 40% das crianças entre 6 e 9 anos não sabem ler no Brasil, né? E também isso ocasionou também em alguns senhores de 50 a 65 anos que não têm tanta estrutura, e nós sabemos disso, educacional, e também até os nossos formandos, né? Só 20% deles, ele tem um padrão daquilo que ele estudou nos 4 anos, e só 10 pode exercer, né, numa altura adequada na nossa nação. E também vi que, é muita coisa, estou tentando resumir, e também vi que sobre o Brasil, o nosso QI está abaixo do QI do macaco, né? Então, assim, eu fiquei com vergonha porque eu poderia ter feito alguma coisa contra isso, estudado. Isso, se a gente for começar a nos aprofundarmos nisso, na nossa intelectualidade, naquilo que nós precisamos estudar e conhecer, eu fiquei envergonhado. E eu quis repetir o que eu falei na quarta-feira, porque eu sei que muita gente aqui não estava. Eu queria que vocês ficassem envergonhados junto comigo. Amém? E vamos para a palavra. Já falei muito. Gálatas 6, versículo 17. Glória a Deus. Aí está o apóstolo Paulo, já tem ensinado muito a igreja de Gálatas, já tem falado, vocês foram enfeitiçados por quem? Pegando no pé da igreja, tentando repreendê-los sempre, mas no final ele fala algo para nós, ele fala assim: quanto ao mais,
ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Pode deixar aí. Repita comigo, marcas de Cristo. Vamos, gente, marcas de Cristo. E eu pesquisando sobre essas marcas, e todos nós sabemos o quanto o apóstolo Paulo foi marcado, enquanto ele foi maltratado pelo Evangelho, por aquilo que o Evangelho lutou contra ele, mas ele não desistiu, ele continuou. E ele chega aí e ele fala, olha, eu cheguei em um momento que vocês não precisam falar, nem me molestar, nem falar nada contra mim, porque eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Será que se olharmos para nós, quantas marcas nós temos? Será que nós temos marcas de murmuração? Será que nós temos marcas de mal, divisão, ou de mal argumentação entre os irmãos, ou de mal conversações, relacionamentos? Eu acho que isso, o apóstolo Paulo, ele chega num momento que ele faz, é muita marca que vocês têm. Vocês precisam olhar para Cristo, para vocês serem marcados por Ele. Não ser marcados por seus relacionamentos difíceis, pelas suas frustrações, pelas suas dores, pelo seu passado, pelo seu pecado passado. E as marcas que nós temos no passado também muitas vezes revigoram para os dias de hoje. Sim ou não? Eu tive marcas em um acidente que me levaram à depressão. Então eu passei muitos anos deprimido, passei muitos anos raivoso, passei muitos anos, não sei como minha esposa me aguentou esses anos todos, eu com depressão e ela sempre me ensinando nesse momento. E quando eu conheci ela, eu estava já na fase terminal, vamos dizer. E eu lembro que um dia eu estava me drogando e ela não sabia. E quando eu cheguei no lugar que nós estávamos, ela cheirou assim, fez, eu não acredito. Não acredito que você está fazendo isso. E naquele momento caramba, é uma pessoa que quer me ajudar. Isso recorre na minha vida. E talvez as marcas que nós temos no passado, elas sempre vai querer aflorar. Ela sempre vai querer reaparecer. Sabe, e o que o apóstolo Paulo estava falando é que a marca que tem que aparecer em você é a marca de Cristo. Eu fui pesquisar sobre essa palavra. Essa palavra ela significa fincar e perfurar. Sabe, irmãos, a marca de Cristo, ela não deforma, ela transforma. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo estava falando, eu fui fincado e marcado no meu interior e vai propagar no meu exterior. O apóstolo Paulo estava falando, eu fui fincado no meu espírito uma marca que vai tocar nações. Uma marca que vai fluir de dentro para fora, ao ponto de eu não conseguir me controlar, ao ponto da minha dor não me controlar, a minha frustração não me controlar, aquilo que eu estou vendo não me controlar, aquilo que estão falando não me controlar, e sim aquilo que Cristo marcou em mim. O apóstolo Paulo, ele não está falando simplesmente de uma marca qualquer, ele não está falando de uma marca de roupa, ele não está falando de uma marca de carro, ele não está falando de uma marca de tinta, ele está falando da marca de Cristo. Sabe, irmãos, a marca de Cristo é que diz quem nós somos. Uma coisa que diz quem alguém é para você, quando fala o nome dela próximo de você. Quando fala para mim de Cristo, qual a imagem que eu tenho? Qual a imagem que você tem quando fala para você a palavra Cristo? Isso diz muito quem Cristo é para nós. Isso diz muito quais são as marcas que nós temos, quais são as experiências que nós temos, quais são as buscas que nós temos. Tem um grande homem que ele fala que aquilo que nós gastamos mais tempo é aquilo que nós amamos.
E quanto tempo nós passamos com Cristo ao ponto de sermos marcados por Ele? Nós falamos muito de Cristo, cantamos muito Cristo, falamos que Ele fez isso, que Ele fez aquilo, que Ele faz e Ele faz. Mas o que é que Ele faz e nos marca? O quanto nós gastamos tempo para Ele nos marcar? Quanto tempo nós passamos sentados, sem fazer nada, só dizendo: Cristo, você é lindo. Cristo, me transforma. Cristo, me marca, para que eu não seja mais vencido pelos meus medos, pelas minhas frustrações, pelas minhas debilidades. Quanto tempo nós paramos para ficar: Senhor, me ajuda? Quanto tempo? Eu estava hoje à tarde... Ai, irmãos, Deus é bom demais. Eu estava hoje de tarde, eu disse: eu vou para casa, meus filhos estavam na praça, entrei no meu quarto, fui orar um pouco. Sabe, irmãos, qual a sensação que eu tenho? É que sempre Cristo, Ele está esperando de braços abertos, para que a gente sente e converse com Ele. A minha impressão é que sempre Ele está lá, sempre. Por mais que a gente não tenha tanto esse crédito que Ele merece, tem tanta essa importância que Ele merece, mesmo assim, Ele está lá, esperando você. Sempre está lá. É como eu esperando alguém chegar, né? Eu arrumo a casa, a gente faz um café, um almoço, a gente chama alguém lá para casa. Aí vai, a gente, eita, cadê? Chegando alguém, as pessoas atrasam, as pessoas chegam em cima da hora, às vezes chegam na hora, e a gente fica mesmo assim, meio fica... E quando chega, a gente, eita, chegou, vamos sentar aqui, vai, a gente fica ansioso por isso, né? E a gente deve ser assim com Cristo. Sabe? Se alguém vai trabalhar, sei lá, sai de 6 da manhã, prepara o café, à noite deixa já tudo pronto, a roupa passada, já passa antes no posto, já deixa o carro abastecido, a moto, já prepara tudo, ganha 30 minutinhos e senta para buscar Cristo e ser marcado por Ele. Talvez uma madrugada acorde: Senhor, me marca. Mas a gente fica pensando: que marca é essa, filho, que você está falando? Às vezes a gente fala com alguém, essa pessoa nos marca por alguma coisa, né? Se eu falar aqui, Johnny me marca por alguma coisa, sei lá, Jefferson tem alguma coisa, Vitor, sempre tem alguma coisa que nós falamos de alguém que marca. Mas e nós, se alguém olhar para nós, será que lembra das marcas de Cristo em nós? Da configuração, da transformação, da exaltação de Cristo em nossas vidas? Será que no trabalho as pessoas olham para nós e digam: eita, Cristo está nessa pessoa? Será que nós andando na rua, será que alguém pede ajuda por perceber Cristo em nós? Será que quando nós estamos na feira, sei lá, na pizzaria, numa hamburgueria, alguém chega para nós e: eita, esse tem Cristo? Será que aqui, se as pessoas entrarem, elas vão perceber a grandiosidade de Cristo? Sabe? Alguém que é marcado, alguém que leva as marcas de Cristo, é como esse ar-condicionado aqui em Pernambuco, que não dá 17 graus em todos os lugares, né? Mas ele dá. E nós, como ar-condicionados do céu, temos que levar esse ar de Cristo aonde a gente chegar. Precisamos olhar para essas marcas e dizer: eu preciso dessas marcas para ser transformado. Que o maior engano que nós temos é que nós podemos sermos transformados por nós mesmos. Existe alguém que transforma a mim e a você. Esse alguém se chama Cristo. A maior ilusão do nosso coração é dizermos que conseguimos, que vamos, que vencemos. Sem Cristo,
nem tente, né? Atrás da Kombi, atrás de Cristo, sem Deus, nem tente. Então vamos andar mais um pouco. Atos 19. Sabe, irmão, esse texto eu já orei muito, esse texto, muito. Atos 19, 1. Até Vitor mandou um vídeo para mim. Eu falei para ele na hora, Atos 19, 1. Atos dos Apóstolos 19, 1. Não? Aleluia. Atos 19, 1. Aleluia. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Eram discípulos, irmãos. Perguntou-lhes: recebeis porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Todo mundo aqui sabe que existe o Espírito Santo. Amém? Ele existe. E é lindo. E é tudo. Então Paulo perguntou: em que pois foste batizado? Responderam: no batismo de João. Aí Paulo diz: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eita, passa. Ele, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Deixa aí, irmão, deixa esse texto aí. Sabe, irmão, alguém marcado. Isso chama atenção demais. Ele nem ora. Ele nem orou. Ele botou a mão. As nossas mãos. Quais são as marcas que tem? O que fazemos com as nossas mãos? Para onde apontamos com a nossa mão? O que escrevemos com a nossa mão? O que clicamos com a nossa mão? Até para dar umas de meus filhos, minha esposa faz: coloca a sandália para não bater no teu filho com a tua mão. Que a mão é para abençoar, irmão. A mão é para encher alguém do Espírito Santo. A mão é para orar por cura. Sabe, alguém marcado. Continua, por favor. Abdala. Eram todos uns 12 homens. Imagina alguém com 20 anos de igreja, que nunca orou por ninguém, que nunca buscou as marcas de Cristo, que está aqui no domingo e vem e volta e nada acontece, e não quer mais nada em saber no poder da transformação, do poder da restauração, do poder do Espírito no nosso homem interior. E nós passamos anos e anos vindo para cá. Não podemos mais perder tempo, irmão. Não podemos mais vir para cá sem fome e sem sede por essa presença, por essa marca, e levarmos essa marca para essa região, para essa localidade. Como vamos ser arcos sem marcas? O apóstolo Paulo fala: para mim viver é Cristo e morrer. Ele fala viver, então precisamos viver primeiro para poder morrer. Se nós não vivermos Cristo, nunca vamos morrer para Ele, porque Ele morreu por você. Ele morreu por mim. E quando eu me converti, há 9 anos, não vai fazer, né? 9 anos. Eu estava na minha sala. E ele falou o que tocou aqui. Ele falou para mim: o que você não consegue sozinho, eu consigo com você. Mas eu vi, irmãos, os olhos de fogo de Cristo. Eu não quero perder isso mais nunca, irmão. Os olhos de fogo, uma luz resplandecente. Um fogo que eu não consegui falar. Travou voz, visão, perna, braço. Naquele momento, eu não quero mais perder
essa marca. Muitos de nós fomos marcados, irmãos. Muitos, marcas profundas de Cristo. E as coisas, as dificuldades, algumas coisas têm ofuscado essa marca que Cristo pôs em nós. Eu oro para que o Senhor, Ele reviva-nos. Ele nos dê vida nele. Ele nos faça perceber a plenitude que há nele. Eu já repeti várias vezes algumas coisas que eu já falei aqui hoje. O apóstolo Paulo também repetiu. E repetia. Eu não quero trazer uma nova revelação, porque a revelação que nós já temos está muito difícil da gente buscar. Mas eu queria encorajar, irmão, para nós juntos buscarmos essas marcas de Cristo. Eu queria abrir Efésios 1. Acho que é 14. Efésios 1, 15. E eu pensando um pouco, o que é que o apóstolo Paulo ele fez? Ele queria fazer, porque um cara da sua envergadura, de inteligência, de intimidade, um cara que tanta experiência, um cara tão intelectual, mas ele não conseguia transmitir para a igreja aquilo que ele sentia de algumas formas, ele achava difícil, ele mandava cartas. Tem uma coisa que ele fazia, que é o que precisamos fazer, é orar. Orar, irmão. Pensa uma palavra que ocorria, era a oração. Mas ele fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, ele elogia a igreja. E nós temos, irmãos, fé, amor. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu tenho certeza que o apóstolo ora assim. Eu agradeço por aquele povo comprometido nos ministérios, na presença no culto, nas células, nos congressos, nos dízimos, nas ofertas, nas ajudas. Arruma um emprego para um irmão, empresta um carro para outro, uma moto, dá um combustível, ajuda numa mudança, né, Gabriel? Na mudança que eu não fui, que eu chamei todo mundo e não fui. Na mudança, ele sempre deve dar graças. Volta lá. 16. Isso, passa. Ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda, diga assim, conceda, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia do seu poder, a força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Para aí. Irmãos, à direita nos lugares celestiais, nós temos acesso, como o apóstolo Paulo fala, que nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Um detalhe, não oramos da terra para o céu. Nós já estamos lá, orando para a terra. Então, se nós somos abençoados nas regiões celestiais, podemos ter acesso ao trono, as nossas orações é conectada com Deus. E se somos um com Ele, estamos no céu. Amém? Então ele fala: eu oro para que uma igreja seja seus olhos iluminados. Então era a igreja com os olhos obscuros. Trevas estavam na frente dos olhos da igreja. Então ele ora para que a revelação e sabedoria venha sobre vocês. Amém? Sobre vocês. E ele fala para que tenham pleno
conhecimento. Aquela palavra conhecimento me chamou a atenção por causa de cimento. É algo concreto. Eu disse, então tem alguma coisa que o apóstolo Paulo quer comunicar para a igreja. Então, quando eu fui ver a raiz da palavra, fala que percepção de alguém próximo. Percepção quando alguém entra e percepção quando alguém sai. Percepção daquilo que a pessoa gosta e percepção daquilo que a pessoa não gosta. Entendeu o que é que o apóstolo Paulo estava orando para a igreja? Para mim e para você? É que precisamos melhorar a nossa visão. E a nossa visão será aberta, se Deus conceder. Então ele faz uma oração: eu não aguento mais lutar tanto com você e com minhas forças naturais. Eu oro. Para quê? Segundo as riquezas da glória de Deus e o poder que opera dentro de você, dentro de mim, que vai transformar e marcar você nessa geração. Efésios 3, 14. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos parados na oração, porque às vezes não queremos orar, e também às vezes amamos a nossa oração, e esquecemos de que há um Deus na nossa oração. A gente ama aquilo que a gente ora, mas esquecemos de amar aquele para quem nós oramos. O apóstolo Paulo ele diz que a oração, a primeira palavra, a oração do apóstolo, é a oração direcionada a Deus. Depois é a oração conjunta, nós juntos. Então, a nossa oração tem que ser direcionada para Deus, não direcionada para outra coisa que não seja para Deus. Que Deus faça, que Deus julgue, que Deus fortaleça, que Deus abra nossos olhos, que Deus nos dê experiência, que Deus nos leve para as regiões celestiais para abrir nossa visão. Amém? Por essa causa, o apóstolo Paulo de novo, oração, por essa causa, me põe de joelhos diante do Pai, nas regiões celestiais, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós rasgados e alicerçados em amor. Amém? Falem comigo. Sabe, irmãos, alguém que é marcado, morre marcado. Sim ou não? Alguém que é marcado, vai morrer marcado, irmãos. Eu ando com as marcas do acidente que eu tive há 25 anos. Está em mim, irmão. Eu não tenho como negar. Como que eu vou negar? Que eu levei ponto aqui, rasgou, quebrou meu dente. Eu fiz 4 cirurgias visíveis. Eu nunca tinha conversado com meu pai sobre o acidente. E ficou marcas nele. Eu conversando com ele essa semana, nunca tinha conversado. 20 anos que eu caí de moto. Ele falou assim: filho, quando eu entrei acho que era policlínica na época, eu vi você morto. Você estava parado, sangue saindo do seu ouvido. Você estava intacto. Eu estava só de cueca e rasgada. Ele disse... naquele momento que ele falou, caramba, fazia tempo que eu não via meu pai mexido assim. Eu, não, pai, mas tá boa, não sei o que, tá, desconversei, que eu não queria lembrar mais não. Mas são marcas. Na minha geração, todo mundo sabe que eu caí, isso marcou aquela época. Eu era assim, nós tínhamos muito amigos e todo mundo nos conhecia naquela época. Na época, eu jogava futebol, agora, né?
Mas na época todo mundo, a gente tinha aquela briga de bairros e tal, e aquilo impactou a região. Muita gente lá em casa, visita, tá todos os dias. Eu passei, acho que 8 meses para me recuperar, para poder ir no hospital fazendo cirurgia, e todo mundo ia lá em casa, gente que eu nunca mais tinha visto, tal, aquele negócio marcou. E aquele me traumatizou também. Mas Cristo, Ele apagou meus traumas. Amém? Cristo, Ele apaga as dores, irmãos. Ele apaga o seu passado. Tudo aquilo que você sofreu, Ele dá uma repaginada. Ele dá... Quando o apóstolo Paulo fala das marcas, ele fala de um novo nascimento. Sabe? Um novo nascimento. Eu amei quando eu vi que essa palavra novo é uma nova criação, é algo inédito. Eu me apaixonei, porque tudo que eu fiz, quando eu conheci a Cristo, assim como o apóstolo Paulo fala, tudo virou esterco. Que você tenha a revelação, um vislumbre de 1 segundo de Cristo. Mudou a minha vida. 1 segundo, irmão. 1 segundo. Eu mandei a Bia já lendo, foi? Aleluias. Que eu falei da marca de Estevão. Estevão foi um cara marcado. E na morte, ele continuou marcado. Eu estava vendo Hernandes Dias Lopes, ele foi na Overmission, uma conferência. Ele disse que foi para um museu de Marte. Não sei se Rafa viu. Ele disse que chegou lá, vendo como os homens morreram, degolados, mortos, chicoteados. Ele disse que no último quadro, todos que viam saíam chorando. No último quadro, todos que viam ficavam chorando, caindo pelo chão, e cada um... Esse, quando chegou nesse quadro, tinha um espelho que dizia assim: o próximo é você. Irmão, nós precisamos ser marcados ao ponto de morrermos por Ele que nos marcou. É difícil ouvir isso, e é difícil a gente pensar em pessoas querendo nos matar por fé e por amor a Cristo. E nós precisamos começar, como Adriel falou, a partir de hoje, a colocar um tijolinho inicial que nós precisamos construir para morrer por Cristo. Às vezes a gente não vence o sono, né? O sono nos vence. Às vezes a gente não vence coisas pequenas. Mas eu acredito, irmãos. Eu estava até conversando com um discípulo ontem, ele falou assim: eu não acredito, não que ele não acredita, ele falou, por isso que é Inglaterra, né? Inglaterra. Tem grandes homens, porque lá, né? Mas eu acredito aqui no Brasil. E às vezes a gente não acredita, porque a gente olha para a gente que está do nosso lado e olha para nós mesmos e fala: caramba, a gente não vai conseguir. Mas é dessa matéria-prima que Deus quer, irmão. É eu e você. Senão não era Deus não, irmão. É a gente, irmão. Fraco. Pobre. Segue nu. Que Deus vai levantar para essa geração. E precisamos ser marcados, irmãos, para marcar os nossos filhos. Para marcar essa geração. Existem homens aqui de referência que nós podemos olhar e dizer: esse aqui cuidou dos seus filhos. Esse aqui, então a gente consegue. Irmãos, se os jovens eles são termômetros para essa geração, as famílias também, irmãos. As famílias simples, que tem mesa, que colocam os seus filhos e conversam da palavra de Deus, eles vão crescer com entendimento diferenciado. Eles vão ser flecha, irmãos, na sua própria casa.
Eles vão ser flash, irmão, nas comunidades, nas escolas, nas faculdades, irmãos. Precisamos preparar. Aonde estava a igreja, na pesquisa que eu fiz, dessa porcentagem tão alta de crianças, nessa porcentagem tão alta da falta de escolaridade, de ensino. Onde foi que a igreja estava? Abrindo mão, irmãos, de passar para a próxima geração aquilo que nos afetou. Então, talvez seja falta de sermos afetados por essa marca. Eu fiquei envergonhadíssimo, irmãos. E fico desconsolado quando eu me lembro que eu só vim aceitar a Cristo com 28 anos de vida. Quanto tempo eu perdi? Meu Deus. Enquanto que eu queria estar aqui no Fire agoniado, a funcionária lá ficou doente, ela não estava querendo ir trabalhar. Eu estava lá porque se ela passasse mal eu não poderia vir. Muita gente poderia estar aqui e não veio. Ai, irmãos. Sei nem quanto tempo eu tenho mais. Mas vamos lá. Atos 14. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Sabe, irmãos? Não, vou abrir Atos não. Eu estava pensando nesses dias, Senhor, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para fazer alguma coisa por essa geração? Para a geração de crianças, por essa geração de jovens. Quero fazer alguma coisa, uma coisa sequer, uma para ajudar, alguma coisa. O Senhor falou para mim que eu entrasse naquilo que Ele está fazendo. Que Ele já está fazendo. A gente que não está percebendo. É a gente que ainda não conseguiu ter a percepção daquilo que está acontecendo nesse tempo. Colossenses 1, 9. Está terminando já, irmão? Calma aí. Isso aqui hoje foi muita informação, isso aqui hoje foi muita... Mas vamos aprender um pouquinho. Não, Atos 14 não. Pulei. Colossenses 1, 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos falar, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Conhecimento de novo. O pleno conhecimento, pleno. Não vamos conhecer só quando alguém está cheio, ou não vamos conhecer só quando o louvor está bom. Vamos ter a percepção, num pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe de herança dos santos na luz. Sabe, irmãos, a gente estava até conversando com o Rafa um dia, né, Rafa? A gente falando que o apóstolo Paulo, ele não ora por tantas coisas, né? Ele coloca a Deus, olha, isso aqui é o Senhor, então vamos... Você precisa ter a percepção, você precisa ter olhos iluminados, você precisa ser fortalecidos, você precisa ter conhecimento, você precisa ter percepção. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos para essa geração, ter percepções. Percepções. Principalmente para criar os nossos filhos, temos que ter percepções finas, uma fagulha, para que o Senhor nos mostre aquilo que está acontecendo, de onde vem aquela fonte.
Eu até já falei aqui que eu pego o livro dos meus filhos, do meu filho Benjamin, e olho todas as páginas, folha por folha, no início do ano. Ele, Benjamin, é o menino, né, dos dois que vê o que está errado. Ele vê e está assistindo com o irmão dele que está errado. Ô filho, o que você tirou? Assista o vídeo completo, que eu falo muito de ver o vídeo completo para poder ler a Bíblia toda. Eu tenho a preocupação dele começar alguma coisa e terminar. Não ficar pausando e querendo acelerar as coisas. Então, essa percepção que eu preciso e que você precisa para essa geração. Irmãos, nossas crianças, elas têm que ser educadas segundo o Evangelho. Não é a escola que vai ensinar seu filho. Não é a escola que vai controlar as emoções de seu filho. É você, é a sua presença com seu filho. Eu nunca imaginaria que jogar futebol ou empinar pipa seria tão espiritual. Eu nunca imaginaria que empinar pipa com meu filho, correr no campo seria tão importante. Eu nunca imaginaria andar de bicicleta com ele. Ele ia dizer para mim, pai, isso é tão legal. Eu vi uma pesquisa onde muitos filhos de pastores, eles não querem estar próximo do pai porque o pai pensa só na igreja. Só nas coisas que ocupam. E começa, irmãos, nós fomos chamados para ser espelhos de cima, viu? Espelhos. Referências mesmo. Eu não corro disso. Se estiver errado, pode falar comigo. Mas nós temos tantas referências, irmãos, para buscar. Que às vezes a nossa falta de buscar alguma coisa é porque a gente olha para a má referência. Para pessoas que não fazem. Para pessoas que não querem. E a gente vai em busca dessas referências. Para dizer depois, olha, está vendo? Ele não faz, por isso que eu não vou. Irmãos, quem é marcado não olha para ninguém. Quem é marcado olha para Cristo. O apóstolo Paulo, no final, quando ele fala que está sozinho, que eu ministrei isso na célula, e até hoje eles repetem. O apóstolo Paulo só. Ele não colocou a culpa em ninguém. Esse Cristo estava comigo todos os dias. Cristo estava comigo todos os dias. Cristo estava comigo todos os dias. Sabe, irmão, você acordar e saber que Cristo está com você, tudo muda. Por mais que seja uma má notícia, por mais que seja algo tão difícil para você, mas Cristo está com você. Na sua maior dificuldade, irmãos, Cristo está lá. Ele está esperando só você falar, só você pedir socorro. E eu queria abrir outros textos, mas que o apóstolo Paulo também lê, também escreve, e a gente lê aqui de novo. Ele vai falar as mesmas coisas. Ao Filipenses também, que vocês sejam cheios da percepção. Que vocês sejam cheios do pleno conhecimento. Vamos ficar de pé, para pensar que está acabando. Eu queria que fosse chamar as crianças, para a gente orar por essa geração. Eu queria que essas crianças elas fossem marcadas, que elas nunca se desviassem, que elas sejam uma resposta nas suas casas, e seus pais vão lembrar que precisam ser arcos. Nas suas comunidades vão ver a diferença de Deus na vida deles. Nas suas escolas vai ver a diferença de estar com Cristo. E nas faculdades, o fortalecimento de Cristo. Nas discussões mais intelectuais. Amém? Levanta essa geração.
Vamos orar pelas nossas crianças, irmãos. Eles precisam da nossa cobertura. Eles precisam dos nossos joelhos. Eles precisam que nós sejamos arcos, irmãos, incendiados. Não um arco qualquer. Um arco de brinquedo. Ou um arco de enfeite. Nós precisamos ser arcos incendiados. Lembrei de um texto para compartilhar com vocês. Até as crianças chegarem. Jesus. Quem quer ser marcado? Quem quer ser marcado? Quem quer marcar essa geração? Oh, glória a Jesus. Meu Deus. Me marque, Senhor. Ai, Senhor, aviva-nos. O apóstolo Paulo, ele faz uma lembrança para a igreja de Coríntios. Não é uma oração, tá? É uma lembrança. E ele diz assim: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam, e no qual estão firmes. Diga assim: firmes. Oh, glória. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Por meio desse evangelho, vocês são salvos. Desde que se apeguem e firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Sabe, irmãos, eu tenho um medo de ser mais um, de desistir. Por isso, eu me ajoelho aos pés de Jesus. Pode, dia após dia, manhã após manhã. Eu não quero que a minha vida seja uma vergonha para o Senhor. Eu não quero envergonhar a minha esposa, meus filhos. Irmãos, eu peço força ao Senhor, dizendo para Ele: eu não consigo. Pode vir, crianças. O pai pode vir, a mãe, orar pelo seu filho. Vai falar alguma coisa. Aleluia. Isso. Se o pai e a mãe da criança não estiver aqui, peço que você venha. Sinta vontade de vir orar por ele, líderes.